aumentando a minha convicção na promessa. Você consegue já pelo Espírito entender o que Deus já está dizendo hoje através da palavra? Porque quando coloca o tema, o Espírito já começa a trabalhar. Fala comigo, aumentando a minha convicção na promessa. Você que está em casa, até meus poros você vai ver aqui, ó. Aumentando a minha convicção na promessa. Eu queria que você entendesse que é a sua convicção, não é a convicção de quem está dormindo do seu lado. Tem alguém dormindo aí? Não, quem falou não está acordado, mas quem não falou nada deve estar dormindo. 3 pessoas falaram não, então 300 estão dormindo. A convicção, amado, que Deus quer que nós aumentemos hoje, não é a convicção do nosso irmão. Não é eu falar, eu quero que você entenda que é algo hoje você e Deus. É a sua convicção na promessa daquilo que Deus tem falado ao seu coração. E hoje nós vamos navegar por águas muito profundas, então você precisa estar muito bem acordado. Você tem que ficar igual o Andreu. O Andreu está bem acordado, ele está até para frente assim na cadeira. Quando o cara está assim é porque ele está, que você fique assim, ó, bem acordado para receber aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos começar lendo Gênesis. Olha que tela maravilhosa, parte sempre muito inspirada por Deus. E eu vou ficar olhando um pouco essa tela porque depois eu não vejo ela. Aumentando a minha convicção na promessa. Agora sim, vamos para a próxima. Nós temos em Gênesis 12, no verso 1 em diante, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai à terra que eu te mostrarei. Eu acho que todos nós conhecemos a promessa do nosso patriarca, do nosso pai na fé, Abraão. Eu estou aqui lembrando com você nesse início. E no verso 2 ele vai dizer: de ti, Abraão. Veja que é algo que vinha ali para Abraão. De ti, olha, eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E o verso 3 para nós fecharmos: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você tem que crer que a sua família está dentro dessa promessa. Porque a sua família é uma família eleita, é uma família que faz parte de um plano de Deus. A sua família é uma família bendita. A bênção de Abraão chega até mim, chega até você, chega até as nossas casas. Por isso nós podemos entender que Deus já está trabalhando no nosso íntimo, lá no profundo do nosso coração, que você possa meditar nessa palavra. Curve a sua cabeça, não durma. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, te damos honras, glórias, louvores, majestade mais uma vez. Nós engrandecemos o teu nome que é santo. Nós, Jesus, agora aquietamos o nosso coração, a nossa mente, Jesus, para nós podemos receber a sã doutrina, Jesus, o alimento, o pão, Jesus, o maná fresco de hoje, a porção que o Senhor tem para esta manhã, Pai. Aqui estão os teus filhos, aqui está a tua noiva, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está, Jesus, aqueles que foram escolhidos, predestinados, aqueles que foram comprados com o teu sangue. Portanto, Jesus, que nós todos agora possamos honrar essa obra, possamos não macular o sangue da graça, o sangue da aliança, mas nós queremos, Pai, tomar posse das virtudes daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós nos submetemos à tua palavra, nós nos submetemos à tua direção, nós nos submetemos inteiramente, Pai, àquilo que o Senhor já está fazendo nessa manhã. Usa a minha vida, mas que não seja eu, seja o Senhor através de mim a edificar a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja de Cristo diga amém. Dê uma salva de palmas bem calorosa a Jesus. Aleluia. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão sendo preparados para algo grande, aqueles que estão sendo preparados para tomar posse de uma palavra, aqueles que estão sendo preparados para receber uma promessa. Se esse é você, diga amém. Eu quero hoje iniciar com algo que o Espírito vem direcionando meu coração a falar para a igreja. E eu costumo dizer isso, né? A palavra que eu trago aqui aos domingos, às quintas, aos cultos, nos cultos, é algo que vai sendo gerado. Deus vai falando, Deus vai, buscando, vai dando direção, Deus vai mostrando. E essa palavra tem sido gerada há um bom tempo no meu coração, porque existe algo que eu entendo que é o tempo de Deus para ser tratado hoje.
E eu queria que você entendesse um pouco da minha parte aqui como pastor. Deus vai falando e a minha vontade muitas vezes é imediatamente falar, é isso, é agora. E existem palavras assim que Deus fala, diga agora, esse é o recado. Mas existem outras palavras que Deus vai trabalhando e às vezes na minha carne eu falo, eu quero pregar isso, Deus. Deus fala, calma, ainda mais para ser trabalhado, ainda mais para ser maturado. E hoje essa palavra é uma palavra que foi maturada um bom tempo. Então que você possa estar entendendo o cuidado de Deus com a sua vida, o cuidado de Deus com a sua família, porque não é uma palavra qualquer, é uma palavra preparada, é uma palavra que foi ali maturada, para que você recebesse ela hoje no ponto, para que você recebesse ela no tempo perfeito designado pelo Senhor. Quantos estão compreendendo isso? Digam amém. Então, o que Deus quer tratar no nosso meio é essa questão da fé, essa questão da crença, da convicção. Fala comigo, convicção. Nós vamos falar muito sobre isso. Convicção nas promessas de Deus. No texto que nós lemos agora no início, Deus ele aparece a Abraão e fala da promessa da sua posteridade. Fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Fala, Abraão, sai, deixa teu pai, deixa tua mãe, vai para a terra que eu vou te mostrar. Tudo que nós conhecemos. Ele fala de uma promessa. E fazendo um paralelo, é exatamente isso que acontece conosco todos os dias. Todos os dias que nós nos reunimos, que nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, estamos no culto, Deus está falando, Deus está dando instrução e, sabe, Deus vem através do altar, Ele nos entrega diversas palavras. Se você conseguir agora, vá trazendo à sua mente quantas palavras, quantos cultos que você falou, isso é para mim, Deus cuidou disso, Deus deu essa direção. Enfim, Deus vai falando no íntimo do nosso coração, como eu disse aqui na pré-abertura. Então Deus ele vai dando instruções poderosas, essa que é a verdade. Sim ou sim, igreja? Deus dá instruções poderosas. Se nós olhássemos os últimos 29 anos, nós só estamos onde estamos por conta das instruções que Deus foi nos dando ao longo de toda a nossa jornada, tanto como igreja local, tanto como famílias, como nas nossas vidas pessoais. Então, em um primeiro momento, quando Deus dá direção, eu queria que você pusesse um pouco a minha lupa agora de pastor. Eu vejo muito claro uma aceitação da igreja. Então, no primeiro momento, quando Deus dá uma direção, existe até uma empolgação, algo genuíno que vem, eu tomo posse, muitos creem, muitos recebem, ficam empolgados com a palavra profética, muitos dizem, eu recebo, eu creio nisso, mas o problema é o que vem na sequência, porque o problema não é você ficar entusiasmado com o que Deus está te dizendo. O problema, eu quero que você entenda o que vem na sequência. Muitos não fazem absolutamente nada com aquilo que Deus fala. Muitos recebem um êxtase espiritual no momento de culto, no momento de entrega da palavra, mas às vezes passa por essas portas, às vezes chega ali na praça de alimentação do cinema e a pessoa já não se lembra ou não se programa para dar passos em direção àquela voz que Deus deu. E eu falo isso, mas desde que comecei a pregar, desde que eu tive as primeiras oportunidades ali, quando minha mãe ainda começou a me incentivar nesse caminho de pregação, e olha, eu digo, o povo de Deus é um povo muito acomodado. Você já me ouviu falar sobre isso muitas vezes. Por quê? Porque é um povo que tem promessa. E que tem promessa, e quem tem promessa muitas vezes descansa. E não é descansa fazendo algo para receber ou para ver o cumprimento. É um deitar, como diz o nosso hino, deita num berço esplêndido. Como é que é? Uma coisa assim, deita lá, está deitado num sono, às vezes espiritual profundo. Eternamente em berço esplêndido, né? Estava tentando lembrar. A pessoa está lá naquele lugar e Deus falou, e Deus deu direção. Mas você vê... Eu queria que você entendesse comigo, amado, a profundidade da manhã de hoje. Porque o que Deus está falando é que agora Ele vai continuar dando palavra, Ele vai continuar dando direção, Ele vai continuar exortando, mas Ele quer que nós, de uma forma muito intencional, nós comecemos a nos dispor em dar passos de ousadia na direção daquilo que Ele está nos falando. Não tem como eu fugir daquilo que Deus está fazendo no nosso tempo atual. A compra, a assinatura deste contrato, amado, nada mais foi do que um passo de fé. Bicho, vocês deram um passo de fé no escuro? Não, foi um passo de fé numa direção que Deus deu há 30 anos. Mas houve um momento, nós precisamos falar, vamos assinar? Vamos assinar? Vamos assinar. Nós poderíamos estar até hoje falando, vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora. É como Jesus, né, para os seus discípulos, chegará a hora, chegará o tempo não é agora. Quando é o tempo? Não chegou o tempo. Uma hora Ele falou, o tempo é chegado. Então tem uma hora que Deus tem um tempo para a coisa acontecer. Só que nós precisamos dar passos na direção daquilo que Deus já nos falou. Então não é que nós vamos sair daqui como um cego em tiroteio, porque a Bíblia diz que é um cego muitas vezes guiando outro cego, vai cair no abismo. Não é isso, mas são passos na direção daquilo que Deus já está falando há um bom tempo ao seu coração.
São passos na direção daquilo que Deus já te revelou como uma palavra profética. Então entenda hoje, o bispo Rai usou uma palavra aqui que faz parte do nosso DNA, da autorresponsabilidade, que você como crente tem que ter, que você como filho de Deus tem que ter, em ouvir a voz do teu pai e falar: meu pai falou, eu vou obedecer e agora eu vou andar nessa direção. Então a gente começa a compreender que a palavra profética nada mais é do que um norte, para que nós possamos dar passos na direção do que Deus está falando, e não uma palavra para nós sentarmos e ficarmos esperando aquilo acontecer. Vocês estão compreendendo isso? Isso é tão sério que quando você vai ler, se eu não me engano, Hebreus 11, acho que é na galeria dos heróis, quando depois que vai falando de todos os heróis da fé, fala que muitos deles não viram cumprimento da promessa. Foram heróis, foram homens de Deus, homens de fé. Então nós precisamos entender que nós, eu não sei você, mas eu quero ver o cumprimento daquilo que Deus tem para a minha vida, para esse tempo, para essa geração. Agora, para que isso aconteça, eu preciso estar sensível à voz de Deus. Mais do que sensível à voz de Deus, porque eu creio que aqui a nossa igreja é uma igreja sensível. Eu preciso estar disposto a me envolver na direção do que Deus está falando. Quantos estão compreendendo isso? Digam amém. Então, muitas vezes passam os dias depois que Deus falou, os meses, os anos, e a pessoa entra num lugar de desconfiança. A pessoa, ela desconfia de Deus, ela desconfia do altar, ela desconfia até de mim, do pastor. O pastor falou, não aconteceu. Ela desconfia do apóstolo, ela desconfia da palavra profética. Alguns chegam até a questionar a Deus. Alguns chegam num lugar, sabe, de uma apatia espiritual. Outros vão até embora. Então entenda, você já ouviu falar isso em muitas mensagens, o quanto essa mensagem pode ser uma mensagem decisiva para muitos e profilática para outros. Uma mensagem preventiva, para que você não olhe para a, entre aspas, demora daquilo que Deus falou e vai se cumprir na sua vida, e você questione o altar, questione o pastor, questione a palavra, questione Deus. Mas é engraçado que as pessoas, elas nunca se auto-questionam, já percebeu isso? A pessoa entra num curso de inglês. Aí ela fala, eu vou falar inglês em 2 anos, tá lá. Hoje eles falam que você vai falar inglês em 24 horas, é um negócio absurdo. Mas a pessoa não, fala 2 anos para você sair falando inglês. Ela faz 3 meses, ela fala, essa escola não funciona, e ela vai embora. A pessoa entra num curso de engenharia, que demora 5, 6 anos para se formar. Ela chega no primeiro ano, no segundo ela fala, isso aqui não é para mim, isso aqui não é de Deus, e vai embora. E depois ela fala, aquela faculdade, já viu isso? Aquela faculdade, aquele professor, é você que não aguentou a bronca, porque depois vai chegar um grupo lá que vai se formar. Então traz esse paralelo aí para a sua vida espiritual. Olha, Deus está falando, Deus colocou num lugar, Deus tem uma direção, Deus tem um tempo, Deus tem um propósito. Agora, existe um tempo, um processo, existe uma direção que o meu pé tem que dar, que minhas pernas têm que caminhar num caminho. Agora, se eu fico sentado esperando a coisa acontecer, muitas vezes não acontece. E aí a culpa é de quem? A culpa nunca é minha. A psicologia vai dizer, é o diabo do outro. Eu vou esticar isso aqui, é o diabo de Deus. A pessoa fala, Deus é o culpado, o governo, é porque se fosse o Bolsonaro, mas se fosse o Lula, se fosse a Dilma, se fosse o Temer, vai ser cada vez um. Mas tem gente que cumpre promessa no Bolsonaro, que vê promessa cumprida no governo do Lula, no governo da Dilma. Por quê? Porque não é o governo, não é as condições, é como eu me posiciono nessas condições. Quantos estão entendendo isso? Então, você sabe o que Deus faz nessa hora muitas vezes? Porque Deus, ele é amor, Deus é amoroso, Deus é bondoso. E muitas vezes num lugar de questionamento a gente fala, e agora? O que vai ser de mim, Deus? Sabe o que Deus faz? Ele vem com o seu amor. E eu creio que esse é um culto onde Deus está aparecendo aqui com o amor dele manifestado para a sua vida. Entenda essa mensagem hoje como o carinho de Deus para você e para mim. Deus, ele vem com o seu bálsamo, como cantou o Lucão aqui. Deus vem com o seu amor. Ele aparece para nós novamente. Foi assim que ele fez com Abraão. Então a gente vê lá em Gênesis 12, Deus falando, Abraão, sai, deixa tudo. E agora, depois de um tempo, passa capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, a gente vai no 15. E diz assim, depois destes acontecimentos, então acontece muita coisa na vida de Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão, ou Abrão ainda, né? Numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão. Olha agora a resposta do pai na fé para o Senhor. Ele diz, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, é o Eliezer. Verso 3, disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja que Abraão começa a entrar num caminho perigoso. Você consegue compreender isso? Deus lá em Gênesis 12 fala, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Aqui, depois de alguns capítulos,
ele começa a entrar por um caminho: Senhor, eu não tenho descendente, o que o Senhor há de me dar, a minha posteridade vai ser o meu servo Damasceno. Abraão começa a entrar num caminho com uma fala perigosa. O verso 4 diz: a isto respondeu logo o Senhor. Eu falo de um cuidar de Deus, porque Deus está respondendo logo para você nessa manhã, meu amado. Glória a Deus. Amém, Marli? Amém. Deus, ele vem hoje e não quer deixar com que, desculpa a expressão, caraminholas sejam criadas na sua mente e no seu coração. Eu queria, como pastor, que toda a igreja estivesse aqui ouvindo essa mensagem hoje. Mas Deus sabe porque estamos nós aqui. Se tiver alguém lá fora e puder entrar, chama todo mundo para ouvir essa mensagem hoje. Se você está aí só tomando um ar, eu sei que tem um irmão no CIS, mas quem estiver só assim, sabe, passeando na praça, fala: vem, fica aqui. Porque o inimigo, ele não quer que a gente ouça a voz de Deus. Me ajuda lá, Naldo, você que é forte. Vai lá, fala assim: o Bispo Fê mandou todo mundo entrar. Até a mulher do cinema, até a gerente, fala: tem que ouvir a palavra. Até o homem da pipoca, põe aí. Vocês estão compreendendo a profundidade disso? Deus aparece logo, igreja. Deus está aqui nessa manhã, falando com você, para que não deixe no seu coração crescer algo de questionamento com aquilo que Ele falou à sua vida. Então, enquanto isso ia sendo gerado no meu coração, e quando eu li essa expressão, a isto respondeu logo o Senhor. Existem palavras que saltam, né? Logo, eu falei: nossa, porque eu podia falar, nisso respondeu o Senhor. Foi algo rápido. Deus falou assim: peraí, Abraão, eu preciso fechar essa brecha no teu coração. Abraão, eu preciso fechar esse seu questionamento. Abraão, eu preciso não vou permitir que você me coloque à prova, como vai acontecer lá na frente com o povo, com Moisés no deserto. Eu vou falar sobre isso mais para frente, em outra oportunidade. Dizendo, olha o que o Senhor disse: não será o teu herdeiro esse aí, o Damasceno, Eliezer, não será, mas aquele que será gerado em ti será o teu herdeiro. Verso 5: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse: será assim a tua posteridade. Verso 6: ele creu no Senhor. Eu espero que você esteja crendo não em mim, mas no Senhor que está falando com você, e isso lhe foi imputado para a justiça. Igreja, qual que é o grande ensinamento aqui? Eu estou na introdução ainda, eu estou indo bem devagar hoje, tá vendo? Estou até respirando para falar, para você digerir o que Deus quer que você mastigue hoje da parte do Espírito. Qual que é o grande ensinamento aqui? Porque agora a gente chega em Gênesis 15 e Deus não aparece dando uma outra direção a Abraão, ou Abrão ainda, porque o nome dele ainda não havia sido mudado. Olha, ele não aparece dizendo: Abrão, agora veja bem, eu pensei aqui, eu estava jogando um Uno ali com os anjos, eu estava ali num happy hour. Olha, não, Deus não está lá jogando um Uno no céu, rouba-monte, truco. Deus está sentado num trono. Deus tem um desígnio para a sua vida e para a minha vida. Nosso Deus não é o nosso colega de bar, com todo respeito. O nosso Deus é o Deus único e verdadeiro. Ele diz: ó Israel, eu sou o único e verdadeiro Deus. Amém. As crianças, deixa as crianças aí, tá tudo certo. Amém. Mamãe, tem alguém te chamando. A mãe não tá aqui, porque se fosse a mãe, saia correndo para pegar ele. Fique em paz, se é teu filho, vai lá buscar. É o teu, Sumaia? Ah, sua mãe tá lá, sua mãe, a avó tá lá. Amém. Mateuzinho é uma benção. Ela puxou ele assim: vem cá. Vamos voltar para as coisas espirituais. Deus aparece logo para Abraão. Deus fala: Abraão, não deixe com que caraminhola suja no seu... acorda quem está do seu lado. Tem um irmão capotado ali, acorda ele. Vai, isso, é você mesmo que acordou. Eu vi você dormindo daqui. Eu sou o teu pastor, eu preciso cuidar do teu coração hoje. Amém? Porque Deus está falando algo logo para você. Vai ficar só entre mim e você. Qual que é o grande ensinamento aqui? Ele não aparece para Abraão agora e fala: Abraão, eu tenho outra direção, eu me equivoquei. Deus, ele aparece para Abraão e ele queria, é o tema de hoje, que Abraão tivesse mais convicção na promessa. Deus não fala: Abraão, quer saber, volta para casa da tua mãe, fica... Não. Deus fala: Abraão, vem cá, esquece Eliezer, esquece o Damasceno, olha as estrelas. Eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar um descendente, Abraão. Então eu entendo que é exatamente o que Deus quer fazer para nós aqui, para muitos aqui nessa manhã. O que eu quero que você entenda, ainda nessa introdução, que eu estou na introdução, igreja, que às vezes Deus não quer te dar uma nova direção, Ele só quer que você tenha mais convicção naquilo que Ele mesmo Ele falou. Porque a gente fica às vezes querendo, vamos a Jesus. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer mais de Deus. Deus, fala comigo. Ele está falando, mas o falar de Deus
muitas vezes é o que ele já tinha falado lá atrás. Só que a gente desculpa a expressão, mas eu preciso tirar você de um lugar de consumismo para um lugar de servidão. Num consumismo gospel, eu preciso ouvir, eu preciso. Deus está falando. Só que a voz de Deus muitas vezes é como uma brisa, é como um cicio suave. O profeta falou, veio um terremoto, eu não vi, mas veio na brisa e ali estava o Senhor. Então, entenda que Deus agora está falando com Abraão, olha, fica firme no que eu te falei. Abraão, eu não sou homem para mentir. Abraão, eu não sou filho do homem para voltar atrás. Então muitas vezes a gente quer, Deus, eu preciso. E talvez você não precise de uma nova direção. Eu não estou dizendo que Deus não pode dar direções, que Deus não pode falar coisas novas. Entenda hoje, você que tem sensibilidade, eu estou falando para você que sabe que precisa estar com mais convicção naquilo que Deus já falou para o seu coração. E que você não precisa ficar buscando uma nova direção. Deus não apareceu para dar uma nova direção. Deus só falou, Abraão, fica firme aí. Fica nesse lugar. Isso é tão profundo que depois vai ser a mesma palavra que ele vai ratificar para toda a posteridade. Abraão, Isaac, Jacó. Quando Deus vai falar com Isaac, ele fala, lembra da promessa que eu dei a teu pai. Depois lá na frente, na saída, eles vão citando a promessa que era para Abraão. Depois o povo. Então veja que Deus, ele não foi mudando, ele foi dando mais convicção. Quantos compreendem isso? Ao ponto de nós chegarmos em Romanos 4, lá na frente, Paulo escrevendo, ele falando sobre isso, ele diz, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. O culto de hoje é um fortalecimento de Deus na sua e na minha vida, mano. Glória a Deus. Diga glória a Deus, a Marli está entendendo. Diga glória a Deus. Então uma das formas de nós nos fortalecermos, sabe qual é? É estando no culto. Aleluia. Bispo Maurício, por que o inimigo não quer que nós estejamos no culto? Porque quando você está fora do culto, você é mais frágil. Você é mais vulnerável diante de Satanás. Agora, quando você está na comunhão dos santos, a palavra diz, ali o Senhor ordena a bênção, é na unidade. Existe algo poderoso na unidade. Existe algo poderoso quando nós nos reunimos como igreja. Existe algo que diz, o profeta diz lá, é como o óleo que escorre da barba de Arão. Amado, existe uma unção quando nós estamos em unidade, que é a unção do Espírito Santo. Então essa é uma forma, o louvor é uma forma de eu me fortalecer, a adoração é uma forma a comunhão é uma forma de você se fortalecer. Por isso que o inimigo quer que você fique na tua casa no domingo de manhã. Por isso que o inimigo quer que você fique longe. Por isso que o inimigo quer que você vá. Por quê? Porque longe você é mais vulnerável. Eu preguei aqui há 2-3 semanas. O braseiro, quando você tira a brasa do braseiro, ela vai arrefecendo, ela vai perdendo a incandescência. E quando ela vê, ela virou uma cinza. E a cinza é o irmãozinho que está lá falando, esse Deus não cumpre nada, esse Deus não fala nada, esse Deus é o bispo, não sei o quê. Mas eu entendo que Deus está pegando você hoje nesse processo. E talvez você está saindo do braseiro e Deus aparece logo aqui e fala, seu lugar é aqui. Seu lugar é no braseiro. E eu não preciso te dar uma nova direção, eu preciso te dar mais convicção daquilo que eu já falei para você há alguns dias ou anos atrás. O verso 21 diz, estando plenamente convicto, essa expressão, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amado, é essa convicção que nós temos que desenvolver no Senhor. Uma convicção, como está escrito em Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança. Pode vacilar, Cristo vive! Leia comigo, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É esta convicção que Deus está gerando hoje em corações aqui nessa manhã. Você que está aí na sua casa, tenha convicção de que aquele que fez a promessa é fiel. Eu não quero uma nova revelação, eu quero hoje que pessoas entendam da convicção naquilo que Deus já revelou. Eu não quero uma nova graça, até porque não vai existir a eterna aliança. Eu quero mais convicção na graça. Eu quero mais certeza naquilo que Deus já me revelou. Então é essa convicção que deve ser firme. Porque aqui, para nós fecharmos a introdução, em Gênesis 15, Deus também não manifesta a promessa em Abraão. Não é que ele aparece depois do 12 no 15 e fala, agora Abraão, vai acontecer. Isso ainda vai demorar um tempo para acontecer. Ele não manifestou a promessa ainda. Ele apenas lembra, ele apenas ratifica a promessa para que Abraão tome coragem. É como se Deus fizesse Abraão tomar um fôlego, sabe? Respira aí, Abraão. Vai ter um tempinho ainda na caminhada. Vai ter um tempo.
Então aqui em Gênesis 15, Deus está falando para Abraão, só toma um fôlego, só fica firme na promessa. Eu creio que é o que nós estamos aqui nessa manhã. Talvez, amado, logicamente que eu estou falando para muitas pessoas, talvez hoje seja o dia de Deus manifestar uma promessa da tua vida, não sei. Mas talvez essa promessa ainda vá chegar num tempo de ser maturada para ser o tempo, o kairos perfeito de Deus na sua vida. E Deus está hoje aparecendo para você fazendo, toma um fôlego, respira, recobra ânimo, ei, firme, sem vacilar, porque eu fiz a promessa, está dizendo, eu vou cumprir na tua vida. Então em Gênesis 21, isso foi se manifestar. Olha lá, visto que o Senhor visitou, o Senhor a Sara, como lhe dissera. Como? Lhe disse. Então agora Deus está cumprindo o que ele havia falado. E o Senhor, leia comigo, o Senhor, se ele cumpriu em Sara e em Abraão, por que ele não vai cumprir na sua vida? Se ele não faz acepção entre os seus filhos. O que lhe havia prometido, Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo... Eu acho que aqui está a chave da introdução. Vamos juntos. No tempo determinado de que o Senhor lhe falara. Não é o teu tempo, é o tempo determinado que o Senhor te falou. Quantos anos em 30 anos, nós estamos entrando no ano 30, que nós não fizemos movimentos, que nós não falamos é o tempo da sede, e Deus falou, ainda não é o tempo. Mas ele não falou, quer saber? Então não tem mais sede, volta para trás, Não, ele falou, fiquem convictos. Então nesses 30 anos, muitos momentos, a gente pegou fôlego, como Abraão. E Deus falou, continua, porque essa promessa ainda tem mais um tempo para ser maturada. O que a gente está vendo agora? O cumprimento do que o Senhor havia dito, no tempo determinado que o Senhor havia dito. 2024, Deus falou, esse é o tempo. Esse é o tempo. Então sabe qual que é o grande erro da atual geração? O grande erro da atual geração é que não conhece a palavra de Deus. Não conhece o poder de Deus. Jesus disse isso em 22 de Mateus 29. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero errar não conhecendo a Escritura. Por isso que aqui você tem palavra. Por isso que aqui você tem doutrina. Para você não errar. Para você conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, a compreensão, igreja, das Escrituras, ela vem por uma revelação do Espírito Santo. Não é uma palavra persuasiva, não sou eu, não é o outro que está aqui pregando. É o Espírito que revela. Quando Deus ilumina os olhos espirituais, a revelação acontece. A revelação das Escrituras, ela evita erros na vida. Você pode falar isso comigo? Diga, a revelação da Escritura evita erros na vida. Então conhecer o poder de Deus, conhecer as Escrituras, amado, é você conhecer a própria manifestação daquilo que Deus é. É você conhecer a própria manifestação da sua vida, do que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que o Senhor diz, vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram quando vocês não conhecem o poder de Deus. Então quando você conhece a Escritura e o poder de Deus, você tem novas realidades em sua vida. Quando você entende que tem um tempo determinado, não quando você fala isso que tem um papagaio, há um tempo, não, quando você compreende a profundidade do que a palavra de Deus diz, quando você compreende a profundidade das Escrituras, você tem novas aspirações na vida, você aceita novos desafios, você cria uma vida que vale a pena ser vivida porque tem uma direção. Você não está vivendo como o Zeca Pagodinho, onde parar aí está tudo certo. Não, você fala, eu estou vivendo com um propósito. Tem uma voz que está me guiando, tem uma coluna de fogo, tem uma nuvem, algo está me guiando para um lugar. O que é isso? O poder das Escrituras, o poder da palavra profética. Então, igreja, tudo isso é o resultado de nós conhecermos a Escritura. Tudo isso é o resultado de nós conhecermos a palavra de Deus. Então cabe aos líderes da igreja, não estou falando só da nossa, mas da igreja de Cristo ao redor do mundo, cabe aos líderes, aos pastores, fazerem com que o povo de Deus conheça a Escritura, com que o povo de Deus conheça e tenha base bíblica. E o nosso ministério, você sabe aqui, a base estrutural é a palavra. Nós temos um bom louvor, nós temos comunhão, nós temos testemunho, mas a base estrutural é a palavra. Isso é fundamental. O povo de Deus precisa conhecer a graça de Deus, a palavra. Porque no nosso ministério, nós vivemos do conhecimento da palavra. Nós não vivemos de outra coisa. Nós vivemos do conhecimento da palavra. Romanos 1,16 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque ele é poder de Deus. Jesus falou, vocês erram, não conhecendo a palavra, nem as Escrituras. Agora em Romanos nós estamos vendo Paulo dizer, olha, não se envergonhe disso, porque isso é o que Jesus falou. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Então, onde que eu vou conhecer a respeito do poder de Deus? Fala comigo, na palavra. Não tem outro lugar. Desculpa. É que eu falei do fôlego. Não tem outro lugar, igreja.
Não tem outro caminho, não tem. O único lugar para você conhecer o poder de Deus é na sã doutrina. Aí você vai entender por que isso que o inimigo quer que as Bíblias sejam presas. Por isso que o inimigo quer que a Bíblia não seja circulada. Por isso que as Bíblias hoje estão sendo adulteradas. Por isso que tem loucos falando que tem que ser atualizada. Porque aqui você conhece o poder de Deus. Aqui você conhece a essência de Deus. Então toda vez que você aumenta o conhecimento da palavra, você está automaticamente aumentando na sua vida a manifestação do poder de Deus. Eu aumento o conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço da palavra, mais poder de Deus eu tenho na minha vida. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Coma a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Sabe, inste na palavra de Deus. Por isso que hoje nós continuamos aqui crescendo no conhecimento. Por isso que hoje eu venho aqui trazer para você, sabe, motivações na palavra, motivações corretas para a sua vida. Para que as mudanças que sejam geradas na sua vida, seja uma mudança com uma determinação sua na palavra de Deus, não uma determinação sua numa força do pensamento, mas na palavra de Deus. Então nós temos que aprender a focar a nossa vida em um determinado propósito. Por mais que ao longo desse caminho, nesse trajetório, muitas vezes é difícil, porque o inimigo fica levantando, Abraão, pai na fé, chegou e falou, olha, eu não tenho herdeiro. Tipo assim, Deus, não tem ninguém aqui. Tem o Damasceno ali, o Eliezer, tipo esse aí. Então muitas vezes a gente questionando o agir de Deus nas nossas vidas. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele não te chamou para derrota. Deus não chamou você para desistir de coisa alguma. Deus não chamou você para retroceder. Nós não somos os que retrocedem. Por isso eu estou aqui hoje, movido pelo Espírito, igreja, para encorajar você a ser uma pessoa determinada no Senhor. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado e diga, você está aqui hoje sendo... Vai, porque vai ser longa a frase. Você está aqui hoje sendo incentivado a ser determinado na palavra. É uma determinação. Eu vou te falar uma coisa, nos últimos dias tem acendido uma chama no meu coração. É um fogo que é o fogo do Espírito, amado. Não é nada da carne, não. Eu posso dizer até que às vezes isso vem numa forma de uma ira. A Bíblia diz, irai-vos não pequeis. Você pode irar. É uma ira que vem de Deus. Amado, de repreender, uma ira santa, de repreender toda a voz contrária na tua vida. Você sabe que eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu tenho, junto com a minha esposa, eu tenho algo assim, amado, alguns conceitos da minha vida, logicamente que todos baseados na palavra de Deus. Eu entendo que todos, você deveria entender isso, todos os crentes deveriam entender isso, mas eu vejo que não é a totalidade. Eu tenho direito e direto acesso à fonte, que é Jesus. Com todo respeito, eu não preciso de ninguém. Entenda isso, não estou falando de uma voz que eu não preciso do irmão, não é isso. Eu não preciso de ninguém para vir passar a mãozinha na minha cabeça. Eu tenho Deus. Eu tenho uma fonte. Adão chegava no paraíso e ele tinha direto acesso à fonte. Ele chegava e falava com Deus. Aí você conhece essa história, o pecado vem, nós somos quebrados, a separação, tudo isso. Jesus Cristo, o véu dele é rasgado. Amado, eu temo e tremo diante de Deus. Eu temo e tremo porque a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo foi rasgado de alto a baixo para que nós tivéssemos acesso novamente. O que Jesus faz? Ele traz de novo esse acesso que nós temos agora. E ele diz, você não precisa de nenhum mediador. Você não precisa do Pai, nem da Maria, nem do Santo. Você não precisa de ninguém. Você tem acesso direto ao trono. E eu tenho entendido, amado, que talvez o que é pregado aí fora é que você precisa de um pastor, não que você não precisa do pastor, entenda, estou aqui tendo muito cuidado nas palavras. O pastor precisa apacentar, o pastor está ali para isso. Mas, amado, você tem Deus. Você pode chegar e falar, Pai, Abba, Pai, querido Pai, e Ele vai te ouvir. Você não precisa falar para o pastor, ora para mim. Você pode falar, Deus, em nome de Jesus, eu oro para essa situação, eu declaro a Tua palavra. Você tem... Em Lucas está escrito, eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a obra do mal. Essa autoridade não foi dada só para os pastores. Essa autoridade foi dada para os filhos. Você tem autoridade. Você tem acesso. Então esse inconformismo que tem gerado no meu coração é de dar um chacoalhão no povo e falar, ei, o que você está fazendo da tua vida? Esperando alguém vir aqui, te pegar no colo, te carregar para o lugar que Deus já falou. Ele chegou para Abraão e falou, Abraão, deixa tudo e vai. Move o teu pé. Deixa o teu pai, deixa a tua mãe. E vai para esse lugar. E é o que Deus está falando hoje nessa manhã para nós aqui. A primeira característica de uma pessoa determinada, vai aparecer para você na tela. Crer que as bênçãos de Deus é seu direito. Vai falar em primeira pessoa. Diga, eu creio que as bênçãos de Deus é meu direito. Elas são direito nosso. Então, mas se eu não creio nisso, eu não entendi nada do que é a palavra. Eu não entendi nada do que Jesus veio fazer.
Eu não entendi nada do que é o plano da salvação. Então você precisa se sentir merecedor. Bispo, mas a Bíblia diz que nós não éramos merecedores. Mas Jesus, em sua graça, que não era por merecimento, mas foi por graça, Ele nos compra, Ele nos livra. E Ele fala, agora vocês têm acesso à mesa, agora vocês têm acesso ao banquete, agora vocês são merecedores daquilo que eu conquistei na cruz. No Espírito nós merecemos as promessas, porque Jesus nos deu isso pela sua graça. Eu preciso compreender isso. Então, se você não acredita naquilo que Deus quer para a sua vida, se você não crê que Deus pode, que foi Ele que mesmo que te fez... Amado, você nunca vai viver nada de extraordinário com Deus. Entenda a palavra extraordinário, não estou falando da palavra da motivação. É algo com Deus. O que Abraão viveu foi algo extraordinário. O que Davi viveu foi algo... O que Noé viveu, o que todos os homens da fé viveram foi algo extraordinário. Deus, porque Deus falou, eles ouviram, eles viram o cumprimento, ouviram a voz de Deus, foram sensíveis à voz de Deus. Agora o povo de hoje, a geração de hoje, erra porque não conhece a Escritura, não conhece o poder de Deus. Diga com a sua boca, diga, eu mereço as bênçãos de Deus. Fala, é meu direito e minha herança. Então você deve perseguir as suas metas que realmente valem a pena. Não é a meta, vou pôr uma meta aqui para ter. Amado, são metas, são os sonhos que Deus quer que você viva, os sonhos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Sabe, tem crente que só existe, mas não vive, está aí vagando pela terra como uma alma penada. Às vezes entra num culto, recebe uma palavra. Por isso que eu falei que veio uma ira santa. Amado, você tem direção aqui na palavra. Então persiga as metas que valem a pena. Isso faz com que você se sinta digno das promessas de Deus. Isso faz com que você acorde todos os dias com uma motivação que não é humana, mas é do Espírito. Então você acorda e você fala, eu estou aqui para cumprir o plano daquele que me chamou. Eu estou aqui para viver grandes coisas. Eu estou aqui para viver em novidade de vida. Eu estou aqui para viver a vontade de Deus. Então a sua vida começa a ser uma vida que vale a pena ser vivida. Então quando nós lutamos pelos sonhos de Deus, nós sentimos que os nossos esforços não são esforços em vão. Quando eu estou lutando pelo sonho de Deus, eu entendo que, amado, por mais que eu tome pedrada, vou falar disso daqui a pouco, por mais que eu tome machadada, por mais que tome um monte de coisa, eu falo, Jesus, vale a pena, porque nada é em vão. Eu estou aqui lutando para expandir o seu reino, eu estou aqui lutando para que a sua palavra seja estabelecida, eu estou aqui lutando, Pai, como disse o apóstolo Paulo, juntos estamos lutando pela fé evangélica. Então eu não fico com vitimismo dentro de casa, falando, ninguém me quer, ninguém me ama. Eu falo, Deus me quer e Deus me ama. E isso é suficiente, porque eu tenho acesso a essa fonte. E eu posso agora adentrar nesse lugar. Ei, igreja, é isso que Deus quer que você entenda. Para de terceirizar a sua vida espiritual. Deus aparece hoje como apareceu a Abraão e falou, Abraão, a promessa é a mesma para você. Eu não quero uma nova direção, eu quero convicção naquilo que eu já te disse. Então você vê que muitas vezes fica num lugar de consumidor, o consumidor da fé. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí as igrejas vão dando entretenimento para as pessoas. É a fita, é o óleo, é a campanha, é o batismo, é a experiência, é aquilo outro. E a pessoa vai vindo aquilo, ela vai vivendo daquilo, quando não precisa de nada disso, porque ela tem acesso à fonte que é Jesus Cristo. E ela deveria vir para um lugar de culto e falar, Senhor, eis-me aqui como seu adorador, eis-me aqui para prestar a ti o meu culto. Eu sei que na tua bondade o Senhor não vai me mandar de mãos vazias, mas eu não vim buscar, eu vim dar o meu louvor, eu vim dar minha oferta, eu vim dar o meu culto, eu vim trazer os meus filhos, eu vim trazer a minha família para te servir, Jesus. Esta convicção, igreja, esta convicção. Meu irmão sai do culto, Deus não falou comigo. Não falou, então você é lobo. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem, eu as conheço, elas me seguem, elas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha ouve a voz do pastor. E o pastor, amado, é o verdadeiro pastor, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Então lembre-se que Deus é um Deus que dá possibilidades para os seus filhos, como ele deu para Abraão. Abraão, olha aqui, eu estou falando, é uma nova perspectiva para você, Abraão. Você vai ser pai de todas as famílias serão benditas da tua descendência. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas dizem, eu não jamais serei feliz, eu vou me casar nunca, eu vou fazer curso superior nunca na minha vida, eu nunca vou ter uma boa casa, um bom trabalho. Está vivendo o fruto do que confessa, porque o poder da vida e da morte está na língua. O que bem utiliza come do fruto. Deus está vindo hoje falando, põe trava na tua língua, para de confessar errado. Comece a confessar em linha com a palavra de Deus. Deus, eu não tenho recurso, o meu Deus segundo a riqueza e glória de suprir em Cristo Jesus. Amado, você entende que é uma vida de fé,
Ou você vai ficar aí batendo cabeça, buscando ministério. Esse não dá, esse não dá, esse não dá. E Jesus vai falar, você tinha a palavra, você tinha a fonte, você tinha tudo. Você estava buscando nos homens aquilo que eu já te dei. Então para muitos, sabe, esses podem ser sonhos impossíveis de viver. Ao ponto da gente olhar para o pai da fé e ver que em muito momento Abraão também achou impossível viver aquilo que Deus está falando. Eu estou velho, depois você conhece a história. A gente não recentemente. Sara chega a rir do Senhor. Olha para mim. É quase um deboche. Olha para mim. Olha para o meu. Olha para a uva passa daqui. Olha. Não vou entrar nesse lugar. É que a palavra de Deus que o galho, ao cheiro das águas, o galho nasce planta nova. Nasceu planta nova ali em Abraão. A palavra veio. Olha o que diz em Lucas 18, 27, para você não deixar nenhum sentimento maligno crescer no teu coração. Ele respondeu, Jesus está respondendo para você. A minha amada, você que está com a mão levantada, Deus está respondendo para você. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo, Deus está falando. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amados, são os sonhos de Deus que têm se realizado nas nossas vidas. Não são os nossos sonhos. Os sonhos de Deus têm se realizado. Os objetivos traçados por Deus se realizam na vida daqueles que creem. Você precisa sair daqui hoje decidido. É uma convicção do Espírito que Deus quer que você saia daqui hoje. Decidido, convicto, disposto a viver uma vida que vale a pena ser vivida em nome de Jesus, igreja. Se eu pudesse não vou falar isso aqui que vão falar que eu bato nas ovelhas. Já falam aí, né? Já tem uma voz para o bispo Fefa. Sabe, um chacoalhão. Uma vez, o Rui não está aqui hoje não, né? Tá? Uma vez, Lilian, eu estava vendo um jogo de rugby do Rui. Ele me chamou, vem ver meu jogo de rugby. O Rui, a gente estava no colégio. O Rui daquele tamanho foi jogar rugby. O técnico do Rui, que é o menor entre nós aqui, para não brincar com ninguém, o técnico do Rui era o tamanho do Lorenzo. E o time do Rui estava tomando uma sova dos outros caras. E eu falei, Rui, você me trouxe aqui para passar vergonha. Era um japonesinho desse tamanho. Ele pegou assim e fez uma roda. E ele falando. E eu só de fora eu falei, nossa, sabe como ele acabou a conversa? O Rui era o primeiro da fila. Pá, 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 pá. Eu falei, se um japonês desse mete a mão na minha cara, eu sou o tamanho do Rui, eu jogo ele lá do outro lado. Eu chuto ele, pá, aqui. Aqui ficou marcado, Lilian, na minha... Eu tô falando, não é a Lilian que tá aqui, é outra abençoada. Eu falando com a Lilian. A Lilian tá em outro lugar. Ela tá por aí. Você tá aqui. É a mãe do Jojo. Lembra um pouco. Aqui, Lilian, você tá aqui. Lilian, eu falei, Rui, como é que você tomou ele? Não, era preciso. Entenda isso. Às vezes, olha... A Lilian tá falando, podia ter batido mais, né? Amado, às vezes é isso que... Entenda isso. É um chacoalhão do Espírito. Porque a palavra de Deus é confronto. Isso aí é muito... Jesus falou que veio trazer espada, confronto. Só que a gente quer um evangelho do água com açúcar. A gente quer ficar sentado na cadeira do consumismo. Não aconteceu na minha vida, vou para outra igreja. Não aconteceu na minha vida, a culpa é do bispo. Não aconteceu na minha vida. Ei, eu vou dar um tapa em você. Aí, falei. Fala assim, tapa de amor não dói. A sua avó falava isso, Cindy? Sua avó, hein? Vamos voltar para as coisas espirituais. Dona Lourdes, que Deus a tenha, tá lá com a minha mãe, com a minha vozinha, todas reinando em vida, lá no seio de Abraão. Amado, existe uma promessa que incendeia o meu coração, e eu quero que você receba o mesmo. Toda vez que eu leio Miqueias 7:11, o meu coração fica... Pra você entender um pouco. No dia da reedificação dos teus muros, isso é promessa para você, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Eu citei aqui brincando em algum momento. Isaías fala, estende o todo da habitação, não em peças, porque vai transbordar para a esquerda e para a direita. Amado, a gente está fazendo o quê? A gente está estendendo o todo da habitação. Só que você está achando que vai estendendo um campinho, tudo bonitinho, tudo floridinho. Amado, muitas vezes é num solo de pedregulho. Mas eu falo, não em peça não, vai estendendo. Os limites vão... Estava reedificando os muros, vai ser estendido para mais longe. O que Deus está falando para você nessa manhã é isso. Dê passos onde os seus limites sejam estendidos para mais longe. Para de ficar nesse seu mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo. Não. E Deus está falando, ei, tem uma promessa para você de longevidade, tem uma promessa para você de cura, tem uma promessa para você de família bendita. Existem 7.000 promessas na palavra de Deus. Então Deus quer que você, sabe, possa levar os seus sonhos, os sonhos de Deus a mais distante, a mais longe.
E se Deus, igreja, faz os nossos sonhos irem para mais longe, se Deus está dizendo isso, quer dizer que onde nós estamos, entenda isso, em nome de Jesus, não é o suficiente para Deus. Não é uma voz gananciosa, não é uma voz... como é que fala? Sei lá. Não é uma voz de Deus. Ostentação é uma voz de Deus. Deus quer que você... Por quê? Porque quando você expande, o reino expande. Porque você tem o reino de Deus dentro de você. Então, se nós não tivéssemos lá em 94 começado o ministério, dado o passo de fé, nós estaríamos dentro de uma casa. Mas foi debaixo de muita fala, debaixo de muita voz contrária, que a gente foi expandindo, os limites foram removidos. E é o que Deus está falando para esse tempo. É o tempo de expandir limites, é o tempo de viver os sonhos, as promessas. Então Deus não quer que você estacione no dia de hoje. Fala para quem está do seu lado: Deus não quer que você estacione no dia de hoje. Deus não quer que você estacione na sua vida como ela é hoje, meu amado. Deus quer que a gente vá longe, que a gente vá além. Diga comigo: Deus quer que eu vá mais longe. Você consegue falar com mais convicção? Diga: Deus quer que eu vá mais longe. Se você tem muita convicção na promessa, diga: Deus quer. Olha como você faz sempre melhor para o Senhor. Você está vendo, amado? É o tapa que você precisava hoje. Não cortem essa parte do culto, por favor. Mas é o tapa que nós precisávamos hoje. Alguém vai perguntar: como é que eu tenho certeza que eu estou trilhando o caminho certo? Você quer saber a boa métrica? Você quer saber mesmo? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Eu vou falar para você da métrica mais clara, para você saber que você está no caminho certo. Quantas pedradas você tem tomado? Isso, nenhuma. Tem alguma coisa errada. Minha vida está de boa. Mas se você vive o evangelho no tempo de hoje e não está tomando pedrada, alguma coisa está errada. Talvez você seja um morno que está sendo a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. A métrica para o crente é quanta pedrada ele está tomando. Porque o inimigo não quer que esse reino avance, não quer que a graça avance, não quer que você avance, não quer que a sua família prospere. Quanta pedrada você está tomando? Vai refletindo nisso. Quanto você tem recebido? Sabe, quando você começar a levar pedrada é porque você está incomodando o inferno. Eu já contei isso aqui. Quando nós iniciamos a igreja, estou falando do início da igreja, 94, um pouco antes, começou os estudos lá na casa dos meus pais. Mas tinham as lutas. Mas se você for comparar as lutas que... Vou falar da minha mãe, que minha mãe teve lá dentro de uma sala de casa, pregando para um grupo no estudo. Com certeza ela não tomou pedrada como ela tomou quando a gente inaugurou o primeiro endereço. Abrimos a porta. Eu lembro do povo entrando, ofendendo minha mãe, pondo dedo na cara dela. Eu vi tudo isso acontecer. Eu lembro um dia do meu pai, já aconteceu aqui, meu pai e o Bispo Maurício pondo um cara para correr. Um doido lá. Sai daqui! Eu falei: uau, sai daqui! Pá. Pedrada. Depois, a igreja foi crescendo. Você vai incomodando mais. Você acha que a gente não está tomando pedrada no tempo de hoje? Quantas vezes já viu falar, amado, que foi só assumir o altar e o foco, fez assim, ó. Eu falei: eu nem preguei ainda. Como é que fala? Eu nem... A minha dispensação nem começou ainda. É pedrada. Por quê? Porque esse altar incomoda o inferno. Incomoda o inferno. Então como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Mas nós estamos incomodando o inferno. Nós estamos incomodando Satanás. Sabe, ou seja, quanto mais nós avançamos na direção certa, na realização dos sonhos dados por Deus, mais pedrada nós vamos levar. Eu tenho sentido isso na pele. Inúmeras vezes eu já falei isso aqui na igreja. É por isso, amado, que estar convicto, é por isso que você ter essa convicção da vitória faz toda a diferença. Eu estou aqui sendo o mais pastoral e humano possível. Você consegue compreender essa dicotomia? Amado, o mais espiritual e talvez vulnerável possível para você entender. Se fosse pelas pedradas, eu de verdade já tinha vazado daqui há muito tempo. Já tinha. Se você for usar a métrica do homem, tá valendo a pena. O que isso? Quer saber? Filhos, filha, esposa. Come on. Mas eu sei que eu estou incomodando o inferno, porque eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida e para uma geração. Pode vir a pedrada, pode vir os estilingadas, pode vir o que for, amado. Nós continuaremos firmes na rocha. A rocha é Jesus. A palavra que ele diz: o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Ele te livra e te guarda na tua entrada, na tua saída, de noite e de dia. Diz que o anjo do Senhor dá ordem para agir em nosso direito, ele nos dando livramento, provendo livramento. Não tenha medo das pedradas, amado, porque as pedradas são a métrica de que você está no caminho certo. Eu preciso começar a ir para o final dessa mensagem.
Está ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Então você precisa estar pronto para isso. Especialmente porque na nossa cultura ninguém admite o sucesso de ninguém. Ninguém admite a conquista de ninguém. É uma cultura invejosa. As pessoas, elas sabem, ao invés de correrem atrás dos seus sonhos, da visão que Deus deu, elas querem ficar lá falando o que Deus está fazendo na vida do outro. O cara fala, você está pregando assim. Você está pregando para quem? Aí eu não prego, então... Como é que alguém que nunca pregou quer ensinar alguém que prega a pregar? Me explica uma coisa dessa. Onde vivem, o que comem, com quem se relacionam. Vamos fazer um Globo Rural, não é Globo Rural, um Globo Repórter. O que vivem essas pessoas? É a geração de hoje que não viveu nada, não aprendeu nada, mas leu um post de uma fase de efeito na internet e quer ensinar os outros que estão uma vida inteira fazendo algo. A pedrada mostra que você está no caminho certo. É a cultura. Amado, receba a palavra de Hebreus 6,15. Olha o que diz. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Deus está falando para você, espera com paciência. Fica nesse lugar, não desiste. Acende o projetor em nome de Jesus. Fica nesse lugar, porque essa frase é importante. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Amado, se você esperar com paciência, você vai obter a promessa. Espera com paciência. Não é espera olhando o relógio, que nem o marido. Vai sair que horas daí? Vamos embora, tá tarde. Espera com paciência. Paciência há de você esperar. Já falei isso aqui, né? Tendo certeza que o final vai acontecer. Não é negligência, é paciência. Então coloque com todo respeito o seu nome aí, compreensão do Espírito. Assim como Abraão esperou com paciência, coloca o seu nome aí, João, Pablo, Vitor, Cláudio, Moisés, Maria. Coloca, esperou com paciência e obteve a promessa do Senhor. Amado, mesmo que tudo, sabe, na sua vida tenha ido, você continua aí. No momento da minha vida, quando nós perdemos a nossa mãe, tudo para mim parecia que tinha ido. Mas Deus falou, vocês continuam aí. Vocês estão aí. Peguem esse bastão e continuem a boa obra. E vai, e vai. Eu achei que ia ser fácil. Mas Deus falou numa palavra profética, há 2 anos antes da minha ser recolhida, o caminho será longo e será difícil. E eu tenho entendido isso na pele. Mas Deus está comigo, igreja. Deus está conosco. Então Ele está acendendo uma chama nos nossos corações. A gente consegue? Em nome de Jesus, Daniel 12:13 diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim. Então quer dizer que eu não posso seguir o caminho até metade e falar, agora não vou mais, acabou o tanque. Não, segue até o fim. Descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amado, veja que a palavra de Deus é uma palavra de convicção. Acredite na palavra, faça algo na direção dos seus sonhos, nos sonhos que Deus está colocando no seu coração. Sabe, não fique esperando. Eu estou esperando. Faça algo. Abraão não ficou esperando parado. Abraão foi dando passo na terra que ele nem sabia que era. Mas ele foi. E deu direção nisso. E Deus deu dando força para ele nisso. Você sabe que então que você tem que fazer o quê? Você tem que falar. A ciência falou: os semelhantes se atraem. O pessimista vai procurar o pessimista. Fuja desse lugar. Um rebelde, ele procura outro rebelde. Fuja desse lugar. O cri-cri vai procurar o cri-cri. O tolo vai procurar o tolo. O amargurado vai procurar o amargurado. Os acomodados procuram os acomodados. O preguiçoso procura o murmurador procura quem? Mas o determinado procura o vencedor. O determinado fala, peraí, eu preciso andar com os vencedores. Eu preciso andar com aqueles que estão num lugar espiritual, que é onde Cristo colocou, juntamente com Ele, assentado nesse lugar. É com esse povo que você tem que andar. Com aqueles que são espirituais. Porque os da carne vão falar das coisas da carne, mas os espirituais vão falar das coisas do Espírito. Mas seja determinado. O determinado vai andar com determinados. Sabe que nessa igreja você é estimulado, você é ensinado a cultivar sonhos, a recuperar força, o que Deus está fazendo com você, a valorizar, sabe, você ter determinação. E é sempre tempo de você começar. Isso, mas não vem com desculpa não. É tempo de você começar. Tenha coragem hoje. Deus quer que você vá a águas mais profundas. Eu vou terminar falando sobre isso. Então, em primeiro lugar, você tem que se sentir merecedor e realizar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus colocou, as promessas de Deus. Segundo lugar, é o segundo e último de hoje. Tenha coragem de lançar as suas redes em águas mais profundas. E essa palavra que está queimando meu coração na última semana, eu tenho que falar disso com você para terminar esse culto. Tenha coragem de lançar em lugares mais profundos. Deus está falando aí, agora é debaixo de uma palavra. Talvez foi 20 anos você tentando o seu braço, igual Pedro, que manjava da pesca. Então eu quero ir para o final lembrando você que existe uma experiência de determinação de alguém que foi além. Está lá em Lucas 5, verso 1 em diante. Aconteceu que ao apartá-lo da multidão, ou apartá-lo da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago.
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então aqui está uma situação interessante. Pescadores que tinham tentado pescar uma noite inteira estavam lavando as redes. Lembra que Abraão estava recobrando fôlego quando Deus aparece e dá mais convicção? Talvez você estava aqui hoje falando, eu vou recolher as redes. Ele está falando, calma aí, como é que é? Vai lavar a rede, como é que é? É o que eles estavam fazendo. Não deu certo, não adianta mais voltar lá. Eu já tentei eu já tentei 10 anos, eu já tentei 3 anos, eu já tentei tantos anos. Começa a lavar a rede, começa a guardar. Então eu estou pregando para alguém aqui que se encontra nessa fase de vida. Bispo Fernando, não vai dar. Amado, em nome de Jesus, vai dar, porque tudo é possível ao que crê. Ou eu fico com a palavra, não, bispo, eu entendo do mercado, eu entendo da empresa, eu entendo da finança, eu entendo de casamento, eu entendo da minha esposa, eu entendo dos meus filhos, eu entendo. Amado, Deus entende mais do que você de tudo isso. Vai dar, porque tudo é possível ao que crê. Então tem muitas pessoas que chegam. Eu vou fazer um paralelo de Abraão com Pedro. Abraão fala, Senhor, eu tenho só o Damasceno, eu tenho só Eliezer, não tenho nenhum. Põe Deus meio que na parede ali, numa fala perigosa. Pedro fala, não vai dar não, eu manjo dessa parada, pode lavar a rede aí, não tenho o que fazer, não deu certo, não adianta voltar lá, acabou. Então tem gente que está aqui, e aí Deus, aqui em Jesus, né? Agora Jesus aqui no cumprimento do seu ministério, ele aparece para Pedro e fala assim, Pedro, peraí, foi frustrado à noite, foi difícil à noite, você está aí tentando pescar alguma coisa à noite, talvez à noite para você tenha sido 10 anos, para alguém aqui tenha sido 15 anos, mas tem um momento que Deus vem e fala, chegou o tempo, chegou a hora, eu não consigo abrir negócio, eu não consigo fazer nada. São pessoas que entram num lugar de falar assim, agora as minhas redes vão viver assim, elas vão viver lavadinhas, dobradinhas. Amado, rede lavada e dobrada é bonitinha, mas ela não pesca nada. Tem uma rede que nem um lençol, dobradinha, dentro do saquinho, dentro de casa, na gaveta. Olha a minha rede, uau, é o crente teórico, olha o que eu sei da palavra, olha a minha rede, olha isso, olha aquilo. Amado, com todo respeito, a sua rede tem que feder peixe. Tem que ter cheiro de peixe a tua rede. Porque a rede dentro do guarda-roupa guardada, ela não presta para nada. O seu conhecimento bíblico não aplicado não presta. Não foi o que Jesus falou. O que ouve e não pratica é imprudente, é insensato. O que ouve e pratica, esse aí é um homem que vai ver grandes coisas na vida. Passei de fase. Você é o Mario Bros? És tu? Põe a estrelinha em mim. Vou dar estrelinha para acabar porque eu tenho 15 minutos para acabar. E eu quero que você pegue essa frase para você com toda a força. Deus não quer pessoas lavando redes, Deus quer pessoas lançando as suas redes. Deus não quer você lavando a sua rede dobradinha, colocando embaixo do colchão e falando, a minha rede está aqui. Amada, a sua rede tem que estar lá cheirando peixe. A sua rede tem que estar lá sendo usada. Porque em Lucas 5, verso 13 em diante diz, entrando em um dos barcos, que era de Simão, é Deus chegando até você hoje, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava dos barcos as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. É o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã. O que Jesus disse? Faze-te ao largo. O que Jesus disse? Aumenta, Pedro, os limites. Acho que eu já ouvi algo parecido com isso hoje. Serão removidos os seus limites, Pedro. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Ele estava dizendo, Pedro, você está aí lavando as suas redes. Pedro, você está achando que está tudo acabado. Pedrão, pega essa rede aí que você vai ver agora o seu limite sendo estendido agora na sua vida, em nome de Jesus. Então eu venho aqui, amado, não trazer uma nova revelação para você. Eu não venho aqui falar para você agora, em vez de pescar, vai andar de cavalo. Eu não venho aqui falar para você agora, vai tentar outra coisa. Assim como Jesus chega para Pedro e fala, não é outro caminho, é o mesmo caminho, Pedro. Agora só lança debaixo da minha palavra. Assim como ele chega para Abraão e fala, não é outra direção, é a mesma direção. Eu estou aqui hoje pregando para você, tenha mais convicção. Vai-te ao largo, sai da sua vida estreita, amado. Aceita a possibilidade de coisas maiores na sua vida. Lança a tua rede para pescar hoje, em nome de Jesus. Sem uma perspectiva humana, lança a tua rede na palavra de Deus. A ordem foi clara, é para pescar. Amado, tem que arriscar um pouco, tem que avançar, tem que acreditar. Se eu falasse para você que todas as condições estavam perfeitas para a gente assinar aquele contrato, não estavam, mas teve que arriscar. Mas quando você arrisca em Deus, amado, Ele coloca o chão, porque isso é fé. Você dá o passo, Ele vai colocando no chão, Ele vai colocando. Então tenha coragem para ir para águas que você nunca foi. Olha quem está do seu lado e diga isso. Tenha coragem, meu irmão, para ir para águas que você nunca foi, porque é para lá que Deus quer te levar. Abraão não conhecia a terra, mas ele foi. Ele foi. E você está esperando o Waze falar para você. Olha a geração nossa hoje. Quem aqui ia com uma Hoje eu tô virado no Bob Esponja aqui, no Mario Bros.
Quem ia com uma lista amarela, não sei o nome daquilo, guia rodas, que ia pra ir pra um lugar? Quem tem mais de 70 anos tá levantando a mão agora? Eu vi meus pais fazendo isso. Como chamava aquilo, Marli? É o Gaza, ela tá falando. Eu não, é o Gaza. Eu sou do ex, ele que era dessa época. Guia rodas? 4 rodas. Amado, eu lembro meu pai, a gente vai lá pro casamento do irmão tal, ele ficava meia hora na cama com a minha mãe, traçando, lendo uma bíblia amarela lá, que tinha a revelação do lugar, e ficava pra cá, pra lá. A geração de hoje põe no Waze. Eu sei que a nossa geração, as facilidades são boas, mas as facilidades também nos acomodam, sim ou sim. Então eu preciso saber a rota, eu entro no Uber, você entrava no táxi, não sabia quanto ia pagar não, sim ou sim. Você entrava no táxi e falava, Deus proverá. Minha mãe pegava muito táxi na época da gente de escola. Vai de táxi. Entrava no táxi e ela ficava, em nome de Jesus, segura esse taxímetro. Volta. Deus separou o mundo para Josué. Para esse taxímetro agora, em nome de Jesus. A geração de hoje entra no Uber e fala, vou gastar R$60. Você já sabe. Mas sabe qual que eu tô brincando? A pessoa traz isso pra vida espiritual. Eu só vou se eu souber o lugar. Eu só vou se eu souber quais são as condições. Eu só vou se eu souber tudo que eu vou enfrentar lá. Abraão não sabia de nada disso. Abraão não tinha nem a lista para saber qual era o caminho. Deus falou o que Abraão tinha que fazer, o como ele ia descobrir no caminho. Olha quem está na sua hora e fala assim, Deus já falou o que você tem que fazer. Fala, descubra o como dando passos na direção. Deus está falando, é isso. Você não precisa saber de tudo, você só precisa andar. Você só precisa andar. Deixa eu ver se eu vou pregar isso hoje ou é lá em Itanhaém. É em Itanhaém, mas eu vou falar para vocês aqui. É que tem tanta mensagem no meu coração. Não vou falar não, você vai ouvir em Itanhaém. Vamos voltar para... Eu também sei gerar uma expectativa no povo. Eu ia dizer isso aqui. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, manda o povo que marche. Mas e se um bar? Manda o povo marchar. O mar estava fechado e eles marcharam. Vamos voltar para o nosso tema aqui, amado. Eu vim aqui trazer mais convicção da parte de Deus para você. Jesus poderia, pensa comigo, ter feito peixes pularem ali, do nada dentro do barco. Mas ele preferiu dar uma instrução. O que Jesus está fazendo com você hoje? Dando uma instrução. Antes de todo milagre vem uma instrução. É exatamente o que ele faz conosco em todo culto. O problema é que a instrução muitas vezes não é aceita por nós. O problema não está na instrução. O problema está em o que você faz com a instrução que você recebe. A falta de ação. É como diz no começo. Então Jesus estava falando, Pedro, você não vai desistir. Pedro, você vai até o fim. Pedro, olha, você tem que acreditar, Pedro. Pedro, é o largo. Pedro, você tem que ser determinado. Pedro, lança a tua rede para pescar. Pedro, tenha mais convicção. Amado, quando Deus dá uma ordem, nós devemos nos esforçar em segui-la. Olha a palavra que eu usei, esforçar em segui-la. É uma palavra bíblica, esforça-te. Tem coisa que você vai ter que fazer o esforço. Mesmo meu casamento está indo a pique, esforça-te. Vai lá e pede perdão, vai lá e senta, vai lá e olha no olho, vai lá e tem conversa difícil, vai lá e faz acordos novos, vai lá e tem um papo, coloca diante de Deus, porque tem um cordão de 3 dobras que não vai estourar. Bispo, mas isso é difícil. Talvez para Pedro lançar a rede também, depois de uma noite inteira, o braço dele devia estar cansado, eles vão estar desesperados, eles vão estar frustrados. Foi difícil. É como dizem hoje, né? Tudo é difícil, escolhe o seu difícil. Também vai ser difícil você divorciar. Mas vai ser difícil também você sentar com a sua esposa. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Para Abraão foi difícil sair para um lugar que ele nem imaginava onde era. Mas ele foi. Lucas 5, 5 e 6 diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, olha lá, foi difícil, não apanhamos. Eu entendo de pesca, Senhor, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E isto fazendo. Sabe qual que é o problema do crente? Ele para, sobre as tuas palavras, lançarei a rede. E ele sai do culto do cinema, graças a paz, uma semana de vitórias e vai. Ele tem que fazer o que está depois do ponto. E isto fazendo. Então ele não foi lá e só falou. Pedro foi e fez. Você não vai só falar, eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Você vai sair da coisa e vai fazer algo com a sua vida. E apanharam grande quantidades de peixes que rompiam-lhe as redes. Isso aqui é prosperidade, isso aqui é bênção de Deus. Amado, você tem que acreditar. Você tem que entender que se Deus está falando que é o tempo de recomeçar, é o tempo de recomeçar. Não espere amanhã, senta teu marido hoje e acerta isso. Senta com a tua esposa e vai, a gente vai dar um jeito nisso aqui. Essa condição. Mas tem que ter um inconformismo. A esposa às vezes pega a gente em casa lá. A gente se pega de vários sentidos. Mas às vezes a gente se pega e fala assim, Cindy, olha só, isso aqui não dá mais. Eu fui comemorar meu aniversário de 10 anos com a minha esposa em Campos do Jordão. Achei que eu tava abafando. Ela chegou com uma lista pra mim e falou assim, enquanto eu tava esperando ela na banheira, eu falei, vem cá, Cindy. Eu parecia um baiacu lá. Não, tô brincando. Eu tô ficando fininho, mano. Você vai ver até dezembro isso aqui. O seu pastor rachado. Eu vou pregar de sunga. Não, tô zoando. Às vezes eu extrapolo um pouco. A minha esposa chegou, Lucão, com uma lista e falou assim, isso aqui, eu achando que isso aqui não dá mais. Isso. Quando que a gente comemorou um ano de casado? Há um ano atrás?
Junho ou julho? Julho. Quando é que a gente casou? Junho ou julho? Escolhe. Julho do ano passado, a gente comemorou um ano de casado. Hoje, 10 anos de casado, há um ano atrás. Hoje, toda a lista dela, nós cumprimos. Você acha que foi fácil ouvir o que ela falou? Voltei de Campos do Jordão sem falar com ela. Eu tô falando sério. Fiquei uma semana dormindo de calça jeans. Fui eu que falei. Não vai ter. Deus, como que eu chego nesse lugar, igreja? Vamos voltar pra coisa do Espírito. Eliana, você não tá indo embora não, né? Em nome de Jesus. Eu sou teu pastor ainda. Amado, mas teve uma conversa difícil. Eu queria chegar nesse ponto. Teve uma conversa, ela pôs aí, isso não dá mais. Chega. E meu pai tá indo igual o Silvio Santos. Ai, Jesus. É que tem um meme disso, né? O pessoal chega com o bolo assim, aí às vezes chega com um bolo na festa. Amado, vai ter que ter conversa difícil. Escolhe o seu difícil. O meu difícil foi voltar de Campos do Jordão emburrado com a minha esposa. Mas depois de um ano, a gente cumpriu, nós dois, porque foi um acordo. Todos. Só falta um que vai acontecer nesse ano, que é eu ficar fininho, cara. Pois eu não aguento mais ser gordo. Não aguento porque é difícil de segurar, é difícil disso. Eu falei, tá bom, fica sério. Igreja, Lucas 5:7. Pra você que fala, eu entendo de peixe. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Amado, tome isso como palavra profética pra você nessa manhã. Você vai fazer sinal para as pessoas, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Isso aqui é quando você cumpre a vontade de Deus. No processo é tão cansativo, foi a noite inteira, não dá mais, eu vou desistir. Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Amado, os sinais no seu barco serão vistos de longe. Você abençoará outras vidas. Se hoje eu estou aqui podendo brincar com muitas coisas, amado, é porque Deus trabalhou em mim, para que hoje através de mim fosse trabalhado na sua vida. Esse é o processo de Deus. Sabe, Deus vai usar você para repartir a sua história, para abençoar outras pessoas. Amado, você vai abençoar muitas vidas com aquilo que você está. O que para você é crise hoje vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você pode ter entrado aqui lavando suas redes, mas Jesus está dizendo, ei, vai ao lago, recomece, lança tua rede. Você pode ter entrado aqui falando, eu não tenho filho, é Damasceno, Eliezer. Deus está falando, ei, tem uma promessa, tenha mais convicção. Amado, a confiança e a obediência fizeram Pedro ver um milagre. Então hoje a sua confiança e a sua obediência farão você ver os seus limites sendo removidos para mais longe. Daqui a um ano, olha o que eu pus no esboço, eu nem sabia disso. Daqui a um ano, quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena. Sim, valeu a pena. Você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Olha, mano, eu nem lembrava dessa frase aqui no esboço. Então lembre-se, pare de atrapalhar. Para de ficar atrapalhando a vida. É você que fica. Para, só vive o que Deus está falando. Só vai. Só vive o que Deus está dizendo para você. Deus está te encorajando. Somente viva isso, igreja. Não se importe com os comentários negativos, com as críticas. Não se magoe com palavras duras contra você. Eu vou falar uma coisa para você. Não permita que derrotismo adentre no teu coração. Maridos e esposa. Eu não sei porque eu estou entrando sempre marido e esposa, mas Deus sabe. Fale com amor. Por mais que seja duro, fale com amor, porque quem ama fala a verdade. O problema é quando a gente não fala a verdade. Aí sabe o que? Eu falo assim, a gente não vai ficar daqui 60 anos com um casamento que você é um estranho dentro de casa, eu sou outro estranho. Com 60 anos eu vou ser Abraão falando, Sara, vem cá. Ei, vem, olha aqui. Por quê? Porque a gente está construindo isso. Só que para isso chegar e lá acontecer, vai ter que ter muita conversa difícil, vai ter que ter muito acordo, vai ter que ter muito recomeço dentro de casa. Traz isso para a sua vida espiritual, amado. Deus às vezes aparece pra gente e não dá a palavra que a gente quer. É uns tapas mesmo que a gente precisa. Mas é esses tapas. A palavra faz o quê? Ela corta. Cortar dói, sim ou sim? Bispo, tá doendo, mas tá sarando. Tá sarando, é o que você precisava para essa manhã. Amado, eu termino lendo Romanos 4:21, que diz, Bispo Nath, você vai me ajudar, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amado, tenha o desejo de vencer. Busque lá no tesouro, lá do teu coração. Traga a sua mente o que pode dar esperança. Busque o que pode trazer esperança no teu coração. Amado, diga comigo, diga, eu sou um abençoado. Diga, eu sou um herdeiro de Deus. Diga, eu tenho o direito das promessas. Diga, eu tenho convicção nas promessas. Diga, eu posso. Diga, eu vou fazer. Diga, eu sou capaz. Amado, fala isso com em pé, você vai ver que vai ter outra expressão. Fica de pé aqui, diga comigo, eu sou um abençoado. Vai, levanta toda a igreja, diga, eu sou herdeiro de Deus. Diga, eu tenho direito às promessas. Diga, eu tenho convicção nas promessas.
Diga eu posso, diga eu vou fazer, diga eu sou capaz. Diga comigo, eu estou plenamente convicto de que quem fez a promessa é fiel, que assim seja, em nome de Jesus na sua vida. Quantos estão com convicção nessa manhã? Digam amém. É isso que Deus queria. Olha quem está só falando assim, esta convicção que você vai viver todos os dias da sua vida.